Olá, está começando mais um programa Três Poderes Sul. E hoje quem nos recebe é a doutora Érica Ferreira. Muito obrigada por nos receber com esse tempo curto, com todo os ossos da função que sempre fazem com que as pessoas tenham menos tempo. E mesmo assim ela está nos recebendo hoje. Doutora Érica, como você foi a primeira desembargadora mulher? Isso, bom, obrigada, Pamela, é um prazer poder falar com você, com teus ouvintes. Realmente hoje foi um dia complicado, nós ficamos em sessão desde as 9 da manhã, e aí foi cansativo, mas enfim, a nossa função é essa, então eu agradeço. Na realidade, eu fui a primeira desembargadora mulher de Santa Catarina a ocupar uma vaga pela paridade. Eu vou te explicar rapidamente. Nosso tribunal tem 134 anos, desses 134 anos nós tivemos aí mais de 270 desembargadores, porém mulheres mesmo. A primeira mulher desembargadora foi a desembargadora Teresa Tang, 84 anos depois. Então, depois de criado o tribunal, 84 anos depois veio a primeira mulher. Depois, a segunda levou mais 30 anos, que é a desembargadora Rosil, que ainda está trabalhando com a gente. E hoje nós somos em só 17 mulheres desembargadoras. Então, em virtude dessa questão, desse desequilíbrio entre a carreira feminina e a masculina, o Conselho Nacional de Justiça, ele editou uma resolução, a 525, onde determinou em 2023, se não me engano, a paridade de gênero nos tribunais. Então, ele criou uma terceira lista de promoções, onde só iriam concorrer mulheres. E aí, então, Santa Catarina, todos os estados estão aplicando isso, Santa Catarina aplicou, e na primeira vez que aplicou, eu fui a promovida. Então, nesse contexto, é que eu sou a primeira desembargadora mulher de Santa Catarina, mas com certeza vieram já outras aí, hoje nós estamos em 17. Só para contextualizar, quantos desembargadores homens? Homens, o total foram 273, acho que é alguma coisa assim, né? 270, e desses 270 deu 21 mulheres, eu acho, ao todo, né? 21 mulheres, exatamente. É um número bem... A desproporcionalidade é muito grande, tanto que na resolução o Conselho Nacional de Justiça determina que todos os tribunais tenham pelo menos 40% nos seus cargos de segundo grau, mulheres, para poder dar uma compensada nesse desequilíbrio que é social, já é histórico. Estamos batalhando ainda. E agora eu quero saber quem é a Érica. A Érica é uma mulher feliz, de 55 anos, mãe da Bárbara e da Manuela, e avó da cachorrinha Cacau, que não podemos esquecer, que hoje é minha atual companheira. É uma mulher que teve várias lutas, várias batalhas na vida, como todas as mulheres nesse país. Apesar de estar dentro de um contexto privilegiado, branca, com uma situação financeira de uma família de classe B, com estudo, eu tive uma história muito emblemática, que eu não vou entrar em detalhes, porque basta dar um Google no meu nome e que todo mundo fica sabendo. Mas me trouxe uma experiência de vida que poucas pessoas têm, e que me trouxeram realmente experiências que hoje eu estou conseguindo aplicar na minha vida profissional e na minha vida pessoal também. Mas, em resumo, eu acho que eu sou uma mulher, modéstia à parte, vitoriosa, e que alcancei praticamente todos os meus objetivos de vida agora, depois dos 50. E que representa muitas mulheres que estão também batalhando, que estão também correndo atrás e defendendo outras mulheres, né, Érica? Exatamente. E agora eu quero saber um pouquinho dos seus livros. Você pode falar pra gente? Na realidade, nesse intervalo da minha vida profissional, eu fiquei aí 16 anos fora do Poder Judiciário, eu me dediquei à docência, que era a segunda coisa que me parecia possível, né, dentro dos meus estudos, do
no meu aperfeiçoamento. Então, eu escrevi 3 livros, são todos livros jurídicos, mas focado praticamente, isso já faz alguns anos, eles estão desatualizados, eu tenho que atualizar, mas não tem tempo para isso. Mas são livros que ligam a internet e propriedade intelectual, pirataria de software. Então, eu tenho 2 mestrados, e os 2 mestrados são focados em propriedade intelectual. E com esse recorte de pirataria de software e direito autoral. Então, são livros que eu tenho, são filhos, né, que a gente tem, e que eu diria que foi uma terapia ocupacional para passar esse período aí negro da minha vida, e que foram resultados positivos que eu consegui tirar exatamente dessas batalhas, dessas lutas. A gente consegue tirar algumas coisas positivas, meus livros foram exemplo disso. E foi um legado também que você deixou para outras pessoas que usaram esses livros, sim, né? E em todos esses anos de carreira, quais foram os maiores desafios? Então, foram vários. Eu não digo só na carreira, na realidade nós mulheres temos vários desafios. O primeiro desafio é manter o equilíbrio emocional diante de tantas cobranças sociais que nos são feitas como mulheres, né? Nós temos que estar sempre bonitas, maquiadas, cabelo feito, a mão feita, a unha feita. Isso é uma exigência. Nós temos também que ser mães, nós temos que ser mães boas, mas aí também temos que mostrar que não somos perfeitas. E eu sempre tentei fazer isso, né? Mostrar para minhas filhas que eu fui a mãe possível dentro de toda a loucura que foi a minha vida nesses últimos 30 anos. Mas eu acho que o maior desafio mesmo foi tentar manter o equilíbrio, a paciência e principalmente não perder esperança pela justiça. Eu venho de uma família ligada ao ramo da justiça e tudo que me aconteceu foi muito pesado, principalmente porque eu estava, né, nesse meio. Então, manter a serenidade dentro de todas as loucuras e acreditar que um dia, como aconteceu, eu ia conseguir reverter e ter a justiça, pelo menos a justiça que eu entendia correta, né? Ganhar então os processos e estar aqui hoje sentada falando contigo, e acho que ter entrado justamente numa vaga tão emblemática como foi essa que eu entrei, foi o coroamento desses 30 anos aí de batalha. Então acho que realmente, não tenho dúvida que Deus existe, mas essa força que nos une e que nos bota para frente, realmente deve ter feito um desenho lá muito bonitinho e digo, não, ela vai aguentar. E aí foi isso, eu acho que o maior foi não perder a crença na justiça. Foi com excelência, né? Foi. E como que você vê dentro do cenário que é muito masculino, como que você sente a recepção dos outros desembargadores quando é uma mulher falando? Tem que se impor mais? Isso é uma coisa muito interessante. Nós conquistamos, nesses últimos anos, o direito de sermos o que nós queremos ser, termos essa igualdade. Porém, eu entendo muito que não existe igualdade entre coisas diferentes, né? Então, eu acho que os homens, eles têm as suas características e nós temos as nossas características. Eu procuro não perder a característica feminina, então eu procuro não perder a minha feminilidade, eu procuro não perder a meiguice, a ternura, porém, infelizmente, ainda nós estamos num país, eu acho que no mundo, né, não é privativo do nosso país, mas nós temos uma sociedade ainda machista e que ainda não se acostumou muito com isso. Então, infelizmente, para você ser respeitada e ter credibilidade, você precisa assumir alguns comportamentos masculinos, né? Então, claro, eventualmente eu tenho que fazer isso, mas como eu tenho uma personalidade e uma história pessoal, eu não sou muito referência, porque os homens que me conhecem, eles
a grande maioria, eles assumem que realmente admiram a minha força pelo que eu passei e que muitos homens não teriam condições de passar, eles reconhecem isso. Então eu acho que eu criei um respeito em virtude disso, que é diferente um pouco da maioria das mulheres. Então eu não sei se eu seria a referência. Exato, eu não sei se eu seria a referência. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que as mulheres, elas precisam às vezes bater mais forte na mesa para poder se impor, porque se você agir com uma voz mansa, nem sempre eles te respeitam. Com certeza. E sobre as pautas que você defende? Então, até por uma questão óbvia de coerência, né, eu, por ter entrado nessa vaga, eu quero deixar, e luto por deixar a porta aberta para minhas colegas. Então, essa matéria minha é muito cara, muito sensível. Entendo que a minha história me permite também trabalhar essa questão de acreditar na justiça, né? De acreditar que, primeiro, que a justiça é feita por pessoas, homens e mulheres, como tais cometem erros, são humanos, que o processo ele precisa de uma gestação e a gente tem que entender isso. Tanto que a maioria dos processos das batalhas eu perdi, mas eu ganhei as principais, né? Que é o que importa. Mas, claro, isso é um processo complicado, a demora no Poder Judiciário é muito dolorida. Então, eu acho que também é uma bandeira que eu pretendo, né, trazer exatamente, tentar, na medida do possível, sem perder a qualidade, que os processos tragam resultados mais rápido para as pessoas. Eu tenho também a questão, eu gosto muito de política, acho que as mulheres elas estão agora começando a entender que precisamos ocupar os espaços. Nós temos aí a maioria do eleitorado é mulher, e mulher não vota em mulher, por que não? Claro que a gente tem que preparar as mulheres melhor, nós temos que ter política, mulheres, né, dentro da política com maior preparo para não ser apenas uma massa de manobra, né? Exatamente, massa de manobra, então a gente precisa também estudar. E a terceira e outra, rapidamente, pauta minha é com relação aos jovens. Eu acredito que nós precisamos colocar na cabeça dos jovens que quando mais cedo eles participarem da política, mais rápido nós conseguimos mudar um pouco esse mecanismo. Então, basicamente, eu acho que é isso, é a paridade, é a mulher dentro da política e a questão dos danos que um processo causa no jurisdicionado. E qual seria o recado hoje que você daria para a Érica lá do passado? Nossa, essa pergunta agora me pegou. Que recado que eu daria para a Érica lá do passado, hoje? Com toda a experiência, com tudo que você viveu, eu ia dizer, olha, eu ia dizer um palavrão na realidade, mas eu ia dizer que eu ia me parabenizar, mas eu ia também reconhecer que eu não cheguei aqui sozinha, Deus me mandou anjos maravilhosos nesse tempo todo, eu tive muitas pessoas que me ajudaram, eu tive a ajuda de saúde mental, então esse período todo eu sempre tive acompanhada por profissionais que me ajudaram a passar por isso. Importante. É extremamente importante e digo isso publicamente, terapia, um psicólogo, um psiquiatra. A saúde mental hoje é o que eu acredito que hoje a nossa sociedade está doente porque nós não cuidamos da nossa saúde mental. Sempre vai deixando para depois. Sempre vai, ou não acredita, ou não dá a devida importância, ou tem vergonha de dizer que vai para o psiquiatra, ou que vai para o psicólogo. Então, assim, isso me salvou, isso me segurou. Os meus amigos também... apoio, a rede de apoio. A minha rede de apoio foi muito importante, familiar, a de amigos. Então, eu acredito que hoje eu diria para a Érica, olha, você passou por tudo isso porque Deus tinha um objetivo, tem uma finalidade, não sei se já alcancei ou não, mas que efetivamente hoje eu coloco no meu gabinete, na minha equipe, né, nós temos uma regra que eu imponho desde que eu voltei e isso é muito importante, que nós temos que cuidar e tratar o jurisdicionado como cliente e paciente. Cliente porque ele paga o nosso salário. De uma forma ou outra, de algum meio, o nosso salário é pago por ele, então ele tem que ser tratado no momento que ele entra naquela porta que vocês entraram,
eles têm que ser tratados como clientes. E paciente, porque atrás de todo o processo tem dor. Não existe processo sem dor. Não existe processo sem dor. Então, eles têm que ser tratados com paciência, com empatia, com cuidado, com equilíbrio. E isso é uma coisa que eu pretendo... eu acho que eu só consegui ter essa visão porque a Érica lá do passado chegou até aqui. Até porque quando a pessoa chega aqui, ela já passou por muita coisa. Sim, já teve todo um processo por trás experiências, disso. Né? Exatamente. Experiências. E agora, para finalizar, eu quero saber dos planos futuros. Plano futuro é continuar naquela cadeira, continuar mantendo essa minha regra de até no último dia de trabalho, manter esse padrão de exigência, não perder, peço sempre para não perder a capacidade de me colocar no lugar do próximo, não perder a capacidade de entender que eu não vou acertar sempre, mas vou ter humildade de refluir, né, de consertar o que é possível, entender que a capacidade da minha profissão, ela exige, ela tem um ônus, ela tem vários bônus, mas ela tem um ônus muito grande também, faz parte, eu escolhi, eu tenho que aceitar, a responsabilidade também é enorme, mas que eu acho que eu fui talhada para isso, eu me preparo muito e espero até no último dia de trabalho poder exatamente justificar tudo isso que eu passei e dar ao jurisdicionado o melhor tratamento possível, eu e da minha equipe, porque eu não faço nada sozinha. Muito obrigada, doutora Érica, pelo seu tempo, por essa conversa muito rica também. E o programa Três Poderes Sul fica por aqui. Mas fique ligado que já já voltamos com mais bastidores de Quem Decide.